Rafael, acho que fazemos por bem de começar pela definição dos termos, né? O que caracteriza um anjo e o que caracteriza um demônio? Como eu posso reconhecer cada um deles? Bom, um anjo é um ser, nós chamamos de anjo justamente pelo ofício desses seres celestiais. Seja os anjos que permaneceram fiéis a Deus, então quando nós falamos de anjos, estamos falando de anjos bons. Quando nós falamos de demônios, estamos falando de seres da mesma natureza, de espírito puros, que decaíram, que não obedeceram ao Senhor e, portanto, viraram as costas para o propósito e, ao mesmo tempo, para o Senhor. Então, anjos e demônios, na verdade, são sinônimos de antagônicos, podemos dizer assim, de seres que escolheram o bem ou o mal. Mas a natureza é a mesma. A natureza é a mesma. Nasceram iguais. Foram criados iguais e têm a mesma natureza. A mesma natureza angelical, né? Exatamente. Mas o que fez com que eles decaíssem? Houve alguma prova? Sim. Bom, primeiro vamos então pegar a nossa profissão de fé, né? Nós começamos, sobretudo na noite de Páscoa, quando nós temos que professar, eu gosto muito da nossa profissão de fé, do ensino constantinopolitano, que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. É aqui que se encontra a nossa pauta. Deus, ao criar, esse Deus é uno e trino, né, que é o mistério pelo qual nós cremos e professamos, é o mistério central da nossa fé, o fato de que Deus é amor, é ágape totalmente. Esse Deus que é relacionamento o tempo inteiro entre si e que, a um determinado momento, na sua explosão de amor, assim, né, falando uma linguagem poética, como dizíamos para nós, por exemplo, Nicola Cabasilas, um padre oriental, que, explodindo de amor, ele se expande nesse amor e cria o ex nihilo, né, fora de si. Então, a criação nada mais é do que uma expressão e um desejo constante de um Deus amor que quer comunicar esse amor, né? E assim, Deus, ele cria, ao criar o cosmo, a realidade da sua própria criação, ele vai dividir isso em duas realidades. A realidade invisível, pela qual os nossos olhos não veem, e a realidade visível, que é a nossa realidade. O mundo visível é esse mundo criado, sensível, pelo qual nós somos. Uhum. E o mundo invisível é o mundo celestial. Dentro dessa realidade da criação, Deus, com toda a sua grandeza na criação, ele coloca no centro desses dois mundos, dessas duas realidades, dois seres que carregam em si, podemos dizer assim, características próprias, mas ao mesmo tempo em comum, que é o intelecto, a natureza própria de espiritual e ao mesmo tempo a vontade, a liberdade, a deliberalidade e o livre-arbítrio. No mundo espiritual nós chamamos de anjos ou seres celestiais, e no mundo visível somos nós, os seres humanos. Em toda a criação de Deus, a coroação dessa criação claramente sempre será o homem, porque Cristo assumiu a nossa natureza, mas se nós podemos pensar no nosso futuro, o futuro de cada um de nós, né, é conviver com os anjos, e esse foi o desejo de Deus desde do seu início, desde o início da sua criação e da sua vontade. Agora, São Tomás de Aquino nos narra algo interessante, pegando também aquilo que os padres da igreja e a própria tradição e a revelação foi nos mostrando. Nesse momento, quando nós vemos a criação desse mundo invisível, alguns teólogos, por exemplo, como Francisco Soares, ele percebe que no Gênesis capítulo 1, quando diz: no princípio Deus criou o céu e a terra, ponto. Aí depois a frase seguinte vai dizer, né? E a terra estava informe e vazia. Os antigos medievais, e também alguns padres como Atanásio e Basílio, entendiam esse conceito dizendo assim: olha, como que Deus pode criar algo perfeito, porque Deus é perfeito, mas logo em seguida vai dizer que a terra estava informe e vazia e as trevas cobriam o abismo. É justamente aqui que os teólogos, sobretudo Boaventura e Alberto Magno, identificaram que aconteceu alguma coisa nessa criação. Deus ainda não tinha criado, vamos dizer assim, um mundo visível. Mas primeiro é uma ordem. No princípio Deus criou o céu e a terra. E aí fala desta escuridão. Que escuridão é essa? Uhum. E aqui que entra aquilo que é
a nossa tradição e também aquilo que São Tomás vai dizer sobre a prova dos anjos, a prova desses seres celestiais. A um determinado momento, Deus, ao criar esses seres, que são infinitamente maior em número que nós não podemos calcular, por exemplo, São Tomás de Aquino nos diz que o número de anjos é maior do que os seres animados e inanimados que nós conhecemos. Meu Deus. Então nós podemos pensar, se você faz uma pergunta para um biólogo se uma bactéria é um ser vivo, então você pode pensar que dentro da nossa boca de manhã cedo, quando a gente acorda com bafo de onça, né, quando a gente brinca, segundo alguns dizem que nós temos mais de 50 bilhões de bactérias só na boca. Então você junta todas as bactérias, todos os seres vivos, em todos os reinos. Depois você faz mais ou menos uma conta, depois você pega, por exemplo, um grão de areia, que é um ser inanimado, e tudo aquilo que é, aí dá para mais ou menos ter uma ideia da quantidade de anjos, segundo São Tomás de Aquino. Meu Deus, que loucura, eu nunca imaginaria isso. Exato. Aí depois a gente, quando chegar no anjo da guarda, é mais interessante ainda. Por quê? Nesse sentido, então, São Tomás ele nos diz, Duns Scoto também defende essa tese, eu gosto muito, que aquela história que a gente já escutou em muitos lugares, que entre esses anjos existia um a qual São Jerônimo deu o nome de Lúcifer, né, lembrando aquele mito de Eósforo, né, que era um deus que anunciava a aurora da manhã. Lúcifer, então, era um querubim, o chefe dos querubins, aquele que era o responsável da comunhão, da ordem da adoração no céu, e que Deus havia dado a ele a missão de poder guardar a sua criação, e, portanto, poderíamos dizer, né, era um dos anjos mais belos do Senhor. E ele, quando Deus então revela aos anjos, em um determinado momento, São Tomás usa uma frase muito forte, São Tomás fala da conversão dos anjos, e é muito importante a gente entender por que ele diz isso, porque justamente nós muitas vezes pensamos assim, Deus criou os anjos, né? Sim. E tipo, igual robozinho, tudo pronto, já foi criado já cantando glória e aleluia, né? Não foi assim. Porque o amor, ele propõe. O amor te deixa livre para que você possa amá-lo. Jamais uma pessoa poderia dizer que ela te ama se ela te obriga a amá-la. Isso não é amor, isso é relacionamento abusivo, podemos dizer assim hoje na psicologia. Então Deus cria os anjos, os cria perfeito, mas os convida a entrar na sua presença, na sua graça, na sua beatitude, né? na visão beatífica. Mas antes desse processo, essa prova qual é? Deus revela aos anjos que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, vai se tornar homem, né? O mistério da encarnação. Para Tomás de Aquino, para todos os grandes medievais e também para os angeólogos sérios, a queda e o motivo pelo qual existem demônios hoje é porque eles não aceitaram um Deus feito homem e logo de tabela não aceitaram a criação de um ser inferior a eles. Nesse momento, então, ao revelar esta realidade de que eles serviriam, adorariam um Deus feito homem, se levanta então a quem a tradição chama de Lúcifer, e o seu próprio nome significa o portador da luz, aquele que era para ser o portador da luz e que ficou mais, podemos dizer, impressionado com a luz que ele carregava, por ser portador, né, do que a própria luz em si mesmo, que é o próprio Deus. E olhando muito para si, não querendo adorar e servir a um ser inferior a ele, ele grita, não servirei, not servirete, né? E assim acontece aquilo que é a guerra no céu, que está narrado no livro do Apocalipse, capítulo 12. O mistério maior ainda nesse processo todo já vai dizer para nós também Duns Scoto, quando ele define o dogma da Imaculada Conceição, ele vai dizer para nós o seguinte, que na verdade, sim, Lúcifer e seus demônios caíram por não querer obedecer a Deus, e sobretudo à vontade de Deus feito homem, mas também porque não quis servir a uma mulher pelo qual entraria neste mundo o Filho de Deus. Então, a causa da queda desses anjos, que nós chamamos de demônios, está vinculado justamente a não ter passado na prova e não ter aceitado a vontade de Deus, mas também justamente por causa da mulher. Nós vamos ver isso no Gênesis, né? Que ele vai tentar Eva diretamente antes de Adão,
E a promessa que Deus faz, poderia dizer de um modo bem simplório que a primeira profecia da Bíblia não é feita por um profeta, mas é o próprio Deus. Quando diz: a serpente porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Ora, Deus é justo, e justiça, segundo São Tomás de Aquino, é dar a outro aquilo que lhe compete. Portanto, então, se Satanás queria tirar a dignidade do ser humano, ferindo a mulher, por isso que a mulher ela é tão atacada desde os primórdios, então convém que seja uma mulher a esmagar a sua cabeça. Que é a nova Eva. A nova Eva. Nossa Senhora. Descendente de Eva, filha de Eva. Que coisa, né?